Amém. Boa noite a todos, nossos amados irmãos e irmãs, preciosos do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Que a graça, a misericórdia de Deus, a qual excede todo entendimento, possa nos ajudar nesta noite. Noite fria, noite de terça-feira, estamos aqui no escritório para juntos meditar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para mim. Enfim, Deus tem uma bênção para todos aqueles que amam a sua lei, que procura guardar as suas palavras em seus corações. Quem tem esse imenso prazer vos cumprimentar, esse irmão em Cristo, ministro Roberto Santos. Resido aqui na cidade de Álvares Machado, São Paulo. Nossa igreja de culto aqui em Álvares Machado está situada na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. Nossa reunião é toda terça, quinta e aos domingos, né? E o primeiro sábado do mês nós observamos também a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Mas hoje está um pouco fresco, meio frio aqui. Foi combinado de fazer live de escritório, os irmãos, os que podem acompanhar, para nós é um privilégio. E você que está entrando aí pela primeira vez ou mais vezes, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Espírito Santo proteja, que dê graça para você, meu irmão, minha irmã, a estar cada dia mais ansioso pelas coisas de Deus, tá? O mundo está num anseio terrível, mas o povo de Deus está num anseio pelas coisas de Deus, amém? E lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, tá bem? Deus nunca deve nada a ninguém, Deus sempre está pronto para ajudar a todos quanto de bom grado abre o coração para ele trabalhar. Eu espero que Deus te ajude nesta noite, enquanto estamos aqui na presença de Deus, enquanto ainda temos o privilégio de falar, o privilégio de meditar com os irmãos, dê valor, dê crédito nessas coisas, porque um dia você poderá querer ouvir, não poderá mais ouvir. Mas enquanto tem tempo, ouçamos bom grado a voz do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Senhor Jesus Cristo. Vamos cantando um louvor, rodando o hino aqui enquanto isso, né? E já nós vamos para a Escritura. Hoje eu quero mais ler uma mensagem com os irmãos titulado Desespero, tá bom? Eu vejo que desespero causa, e nós vamos daqui a pouco ler duas escrituras. Na verdade, o profeta já tem lido para nós aqui, eu vou ler aqui que está mais grande aqui, né? Então temos duas escrituras. Jeremias capítulo 29, versículo 10 a 14, Lucas capítulo 16, verso 16. Busca a sua Bíblia lá para acompanhar conosco, tá bom? A escritura de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 a 14. E São Lucas, capítulo 16, versículo também de número 16. Enquanto isso, vamos ouvindo o hino para a glória do Senhor.
Dessas nuvens lá do céu, meu Jesus regressa. Sua igreja ao final, sobre as nuvens ele chamará. Ao clarim ecoar, meu Jesus regressa. E os crentes, num instante, como um imã ele atrairá. Esse dia venha como fogo consumidor, demonstrando toda a majestade e onipotência do meu Senhor. Esse dia venha ardendo como fogo consumidor, demonstrando toda a majestade e onipotência do meu Senhor. O que será de ti, ó terra? Jesus Cristo você desprezou. Passará por tão grande aflição que em tua existência nunca passou. Passará por tão grande aflição que em tua existência nunca passou. Passará, passará, por quanto nunca passou. Passará, passará, por quanto nunca passou. Anjos, subiremos como anjos ao encontro do Senhor. Ao clarim ecoar, meu Jesus regressará. E os crentes, num instante, sobre as nuvens ele chamará. Essa gloriosa. Glória a Deus.
Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, vamos para uma breve meditação. Vamos ler, então, Jeremias capítulo 29, versículo 10 a 14. E depois São Lucas capítulo 16, verso 16. E hoje tem um tema titulado assim, olha, desesperos. Tá bom? Desespero. Então vamos lá, porque a Bíblia diz para nós, né? A primeira escritura. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos estarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a voltar a esse lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, entretanto, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que aceitais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar do qual vos transportarei, de volta ao Pentecostes. Amém? Graças a Deus. Vamos para a segunda leitura de São Lucas, capítulo 16, verso 16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Amado Deus, precioso Pai, abençoa e vivifica essas palavras em nossos corações, pois precisamos da tua ajuda. Deus, não importa, Pai bendito, sabemos que nós não somos nada, somos finitos, mas nós cremos na tua grandeza. Por isso temos misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e aceita nossa gratidão nesta noite. E ajuda-nos nesse pequeno momento, enquanto estivermos aqui na tua presença, que a graça, a unção do Senhor possa ser derramada e muitos poderão ser beneficiados a isso. Em nome de Jesus Cristo te peço, com perdão do nosso pecado, nossas falhas. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, estou meditando na mensagem a respeito, ou melhor, desesperos. Sabemos que para qualquer bênção para ser recebida, você precisa primeiro estar em desespero, qualquer coisa, né? Para alcançar. Você sabe que no natural, uma criancinha ela chora porque ela quer mamar, quer comer, ela fica desesperada ali por causa daquilo. No espiritual nós devemos também estar assim. Depende da maneira que estamos diante de Deus, Deus sempre nos abençoa. Nós precisamos estar desesperados por Deus. Muitas pessoas estão em desespero por outras coisas banais. Mas os filhos e as filhas de Deus estão em desespero pelas coisas de Deus. Então, na trajetória, no trajeto, na vivência do povo de Israel, sabemos que eles passaram por peregrinações, passaram também por muitas provas, muitas lutas, muitos problemas, mas Deus sempre entrava em cena quando eles estavam em desespero. E toda pessoa, toda igreja, todo indivíduo que está em desespero, aqui traz Deus em cena. O desespero faz muitas coisas acontecer, desde que nós sejamos conscientes e sabemos que o Deus do céu ouve o nosso clamor. Quando orares, crede que Deus vai te abençoar. Amém? Mas eu quero continuar aqui a mensagem, lendo, agora escrevendo para nós. Aí o profeta diz: todo homem emprega força para entrar nele. Não simplesmente entrar nele facilmente, porém tem que empregar força para entrar. Amém? Entendem? Quer dizer, você tem que deixar o mundo, tem que se esforçar também. Né? A Bíblia diz assim, olha, socorri a um que é esforçado. Aquele que é relaxado, que o Filho de Deus dará, esse aí você pode observar. Né? Uma pessoa que no natural, que não trabalha, não quer trabalhar, também não adquire as coisas porque não tem coragem para trabalhar para conseguir. Né? E Deus sempre abençoa aquele esforçado. A Bíblia diz assim, socorri a um que é esforçado. Então você tem que ter um bom esforço também. Se é para Deus, negligenciar o mundo, negligenciar as coisas da carne, né? O pecado todo perto do rodeio,
e correr para a presença de Deus. Então, o profeta diz aqui: agora, quando me buscares de todo o vosso coração, então eu serei encontrado. Você sabe por que tem muita gente que não encontra Deus? Porque não busca o Senhor. Eles falam de Deus só por falar, mas eles mesmos não têm momento de oração para buscar a Deus. Tá? Quando me buscares de todo o vosso coração, então eu serei encontrado. Amém? Agora ele prometeu que retornaria, traria o povo da condição de estar espalhado ao redor da terra, falando sobre os judeus. Agora, pois aqueles 70 anos de volta a Jerusalém, de onde saíram, ele fez exatamente dessa maneira, correto? Nós vamos lá para Isaías, Daniel capítulo 9, versos 26 em diante, nós vemos ali, né, que grandes coisas Deus abençoou no ministério ali do grande profeta Daniel, né? Aquele homem dedicado na presença de Deus. Então Deus faz, né? Mas através do desespero. Ele fez exatamente isso. Agora, falaremos de desespero por alguns minutos. Agora, geralmente se requer um estado de emergência para nos lançar em desespero, entende? Quando você está bem na vida, com saúde, tem dinheiro, tem carro bom, roupas boas, você pode orar, mas nem tanto, você não tem tanto desespero. Mas deixa a coisa começar a entortar um pouco. Aí nós, né, quando a nossa saúde é abalada, quando a nossa vida sofre transtorno, aí nós precisamos realmente buscar a Deus. É pena que tenha de ser assim, mas os seres humanos são tão indolentes na mente que se necessita de uma emergência. Tem que ser uma coisa, um resgate de perigo, para que a pessoa possa acordar. Algo surge, quando surge, então isso os lança naquele desespero. Veja só, realmente, ao fazer isso em desespero, põe para fora tudo o que você realmente é. Aleluia! O homem, a mulher não está envergonhada de chorar, de clamar, de pedir auxílio a outros, porque realmente você quer ajuda. Você expõe para fora que você, num momento, está passando aquilo que é uma realidade da sua vida. Isso mostra que você é feito no tempo de desespero. Isso geralmente põe para fora todas as boas coisas, que esse não é você. Na hora da morte, já ouvi pessoas quando sabiam que estavam morrendo, as coisas que guardaram em segredo por toda a vida, eles em desespero tentavam confessar isso. Ocasiões, pessoas quando estavam quase para morrer, já desenganaram, eles reúnem a família, reúnem esse e aquilo, quer acertar aquilo, que é algo que está escondido. Então ele fica em desespero. Se ele não confessar, se ela não confessar aquilo, para ele não vai morrer em paz, né? Parece ser alguma coisa de perturbando. Então, nessa hora, angústia e desespero, mostra realmente que a pessoa tem por dentro. Eles, igual, tentavam confessar. Então, estão vendo? Ele tentando, tome isso e acerte. Vá, por favor. Vá, faça. Vejam, é desespero. Veja, devia ter feito isso antecipadamente. Veja, não esperar até a hora da emergência. Fará assim e assim por mim. A emergência causa desespero. Quando devemos fazer isso sem a emergência? Hoje em dia as pessoas não ligam mais, nós estamos preocupados com as coisas mais, estão vivendo a leva de qualquer forma, dizendo ser crente, isso e aquilo, dizem crer em Deus e estão totalmente com a vida contrária. Uns puxando para cá, outros puxando para lá, e as pessoas moribundas, sem Deus, não sabem o que faz. Mas veja só, não temos que esperar chegar no tempo de emergência, uma coisa de resgate. Quando tem tempo, Jesus falou hoje, a Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, se hoje ouvides a sua voz. Agora, notamos nessa noite que estamos tomando símbolos da Páscoa. Né? Tomava-se a Páscoa em emergência, em tempo de desespero. Note em Êxodo capítulo 12, versículo 11, no capítulo 12, que diz: comei esta Páscoa com sapatos de vossos pés, com vossos lombos cingidos, e com o vosso cajado na mão.
Vejam, você está comendo em desespero. Quando saiu aquela ordem, que Deus falou para o seu profeta Moisés, vai lá e apregou essa sentença. Fala para eles pegarem o cordeiro, pois pode ter o tamanho da família, bate aquele cordeiro, pega o sangue, passa no brão da porta e assa, que ele tinha que comer tudo. E eles tinham que estar comendo ali o churrasco, né, e bebendo ervas amargas também, com os cajados na mão, as vestimentas, sapatos nos pés. Veja só por quê? Porque eles tinham que realmente estar, a qualquer momento, era para sair, que era o êxodo. Eles tinham que estar prontos, observando a voz de Deus, observando a palavra de Deus. E agora também para nós é a mesma coisa. Temos que estar prontos, nos preparando para que quando Jesus vier, não nos pegue de surpresa. Amém? Quando o anjo da morte passou lá no Egito, nós sabemos que esse anjo da morte não afetou a casa, não tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta. Porque a Bíblia diz, vendo eu o sangue, passarei de vós. Amém? Então você precisa estar protegido debaixo do sangue do cordeiro. Agora nós estamos nessa noite que estamos tomando o símbolo da Páscoa. Agora vamos aqui. Eles tinham visto a grande mão de Deus. Eles tinham visto todos os seus milagres. E então tinham visto sobre a marca do sinal. Enquanto estavam sobre a marca do sinal, eles tomaram comunhão em desespero, pois sabiam que naquele tempo Deus estava a ponto de ferir com o julgamento. Aleluia! E você também hoje tem que estar comungando com Deus, tem que estar ceando com Deus, comendo da palavra, comendo do pão da vida, do corpo de Jesus Cristo, que é a sua palavra, que foi dado por nós. Amém? Porque essas pragas que estão vindo aí não vai acometer você. Ela não vai acometer você de forma alguma, quando você realmente está comendo o Cordeiro de Deus. Aí o profeta disse, era um tempo de agitação, era um tempo onde o homem estava se examinando, porque a palavra dos profetas não havia falhado uma só vez, havia sido provado ser verdadeira, e o que ele dissesse acontecia exatamente como ele dizia. A coluna de fogo ainda estava lá, e então o profeta já havia anunciado que Deus só passaria por meio quando ele visse o sinal na porta. Quando Deus passaria por alto, Deus, quando visse o sangue aplicado na porta. Isso era um desespero. Amém? Ele estava ali tranquilo, mas tinha que se preparar, estava pronto, cumprindo a ordem de Deus, em desespero para sair, para pôr-se a peregrinar, para estar realmente, uma vez acreditado que Deus faria aquilo, ele tinha que continuar isso. Imagino que as crianças estavam, quando viram aquela grande asas pretas, né, descerem do céu como uma fumaça pousando sobre a cidade, e os gritos vindo de cada casa. As crianças devem ter se dirigido aos seus pais e dito, papai, está seguro de que estamos sobre aquele sinal? Veja que coisa maravilhosa. Será que nossos filhos poderiam perguntar, né, para nossos pais, mães, será que estamos protegidos da ira que está vindo aí? Ele podia ir até a porta, olhar para o umbral da verga e dizer, filho, está de acordo com a palavra dele, de Deus através do seu profeta Moisés. Quando você está de acordo com a palavra de Deus, você pode dormir sossegado, você pode viver em paz, você pode tirar toda a sombra de incredulidade, porque você tem certeza que a palavra de Deus está sobre vós. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Ah, que coisa maravilhosa. Amém, graças a Deus. Recordo, sou o filho mais velho, papai. Tem certeza que era o primogênito que morreria, né? Quantos primogênitos morreram no Egito? Exatamente por não ter um umbral pintado com o sangue do cordeiro. Amém? Agora tem certeza, está de acordo com o que o profeta disse. Esteja de acordo com o que o profeta disse, está salvo. Creia em Deus, creia em seus profetas. Aleluia. Deus tem a sua forma de tratar, de trabalhar ainda hoje. Deus, através da sua palavra, cumpre todos os seus requisitos.
E a Bíblia diz que em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, não tem sombra de variação, ele ainda permanece Deus. E ele vela por sua palavra. Enquanto o homem ou mulher estiver à presença de Deus, a palavra de Deus, Deus é com essa pessoa. Enquanto uma igreja estiver na liderança de Deus, enquanto o ministério estiver na liderança de Deus, aquilo só tem a ser abençoado por Deus, porque Deus é o que está dominando ali, é o Deus que está reinando ali. Aleluias! Que coisa maravilhosa! Agora o profeta diz: tomem um cordeiro para casa. Veja, eu trouxe todos vocês para dentro. Veja, você é o meu mais velho, então é meu primogênito, é esse que está morrendo lá fora, porém ali está o sangue. Assim diz o Senhor, era isso. Então descanse, meu filho, descanse, porque Deus fez a promessa. E sabendo, irmãos, nós deveríamos estar tão descansados em Deus. Quando temos crido numa mensagem restauradora, uma precursora da segunda vinda de Cristo, nós cremos no batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo, participamos de uma ceia correta com a pomada do vinho puro e procuramos seguir os manuscritos da palavra de Deus. Você tem que ter certeza que o sangue foi aplicado, aquele sangue vertido das veias de Emanuel não foi em vão. Aleluia! Tem custado um preço por nossas vidas, por isso estamos felizes. Aí o profeta continua vendo aqui, filho, a morte está a ponto de golpear. Veja, foi um tempo de desespero. Agora creio que estamos vivendo nos dias em que somos. Olha que coisa. Ou por outro lado, nos dias que estamos vivendo, deveria motivar a igreja a entrar em tal desespero. E eu creio desde a mensagem de Deus essa manhã, não de mim. Eu creio que deveria por toda a congregação em desespero. Pois temos brincado por tempo suficiente. Temos ido à igreja por tempo suficiente. Temos de fazer algo, entrar em desespero. Tem muita gente que vive só cantando, só fazendo seus movimentos para lá e para cá. Gente, temos que entrar em desespero. Lógico que o desespero traz desespero, traz regozijo na alma, traz bênção. Mas parece que as pessoas nunca chegaram nesse ponto de estar realmente lamentando por vossas vidas, cada dia entregar nas mãos de Deus. Nós tomarmos cuidado ao espírito igrejeiro, ao espírito do mundo, ao espírito internacional, ao espírito do anticristo que está aí, e que também faz a mesma coisa que o cristão pode fazer. Aí você pode pensar, ali está Deus, ali é o Filho de Deus. Gente, nós temos que realmente, se somos filhos de Deus, dar os frutos dignos de filho de Deus, de uma filha de Deus. Amém? Agora, como é que podemos ver grandes sinais e maravilhas feitas em outros e em nós? Isso deveria causar um estado de desespero, que estamos decididos, né? Veja, perante Deus, os sinais da sua vida deveriam trazer toda a congregação quando lemos isso na palavra. O Espírito tem nos dito, vá a certo lugar, tal e tal coisa acontecerá. Não nos diz o que é, mas o que acontecerá. Veja só, nós vamos lá, acontece da mesma maneira. Os jornais anunciaram, as revistas anunciaram, mostraram a foto. Veja só, voltamos aqui, vemos aquele grande mistério escondido da Bíblia, aberto para nós. É um novo campo que nem conhecíamos antes. Veja, harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, no fim da mensagem, vemos que a ação do grande Espírito Santo, ouvemos descer visivelmente entre o povo, diante do povo, entre o povo. Veja, então, até mesmo os fotógrafos, fotografanos, né? Nós ouvemos, veja que coisa, obramos e mostramos que não é homem, não é o só pregador,
não é uma certa congregação, é o Espírito Santo mostrando o corpo, no corpo de Jesus Cristo. Amém? Olha que coisa. É o Espírito Santo, irmão. A mesma coisa que estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Agora, ele está encarnado no corpo da sua noiva. Isso deveria nos pôr em desespero. Agora, que classe de crente, que classe de posição nós poderíamos tomar? Em saber essas coisas. Saber que temos o Espírito Santo, nós ainda falhamos, erramos. Isso deveria nos colocar em desespero, irmãos, igreja. Para ver como que nós possamos chegar para agradar a Deus, para viver piamente diante de Deus, numa vida escondida, realmente respaldada pela palavra de Deus, cheia da graça, da misericórdia de Deus. Essas pessoas têm visto a mão de Deus. É naquela noite da comunhão. Eles tomaram com desespero, porque sabia que algo estava para acontecer. E nós sabemos que algo está para acontecer. Recordem, deveríamos comer a palavra de Deus, deveríamos nos ajustar a isso o mais rápido possível, para que nós possamos então estar preparados, porque no dia ele virá, e aqueles que estão realmente vivendo a palavra, crendo, obedecendo a palavra, e esperando, como Israel esperou para sair do Egito, tudo preparado, não tem acerto com ninguém, já está tudo certo, é a hora de ir embora. Nós precisamos chegar a esse ponto de perfeição na nossa vida, para que Deus possa nos arrebatar, para que Deus possa ouvir nossas orações, para que Deus possa vir e tomar conta de nós. Aleluia. Graças a Deus. E nós sabemos que algo está para acontecer. Recorde, a vinda do Senhor é uma partida repentina. Que coisa! É secreta. Ele virá e a levará como um ladrão de noite. Veja só e pensar que alguém, de repente, que houve membros de nossa família que se foram, veja, você foi deixado para trás. Isso deveria nos pôr em desespero, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados para trás. Se há uma coisa que eu não quero, não me deixe, Senhor. Aleluia, né? Desespero nossa alma. Dizer, não nos deixe, Senhor. Me ajude a cumprir com todos os requisitos da tua palavra, né? Que coisa maravilhosa. Veja, uns dias atrás eu estava ouvindo, né? Mel Johnson cantar aquele hino, né? Lembra-te de mim, com lágrimas, quando lágrimas estiverem caindo, sim. Lembra-te de mim, quando amigos não estiverem por perto. E quando eu cruzar esse rio Jordão, quando tu estivermos fazendo a chamada, lembre-se de mim. Aleluia. Nós precisamos lembrar dessas coisas. E sempre exclamar ao Senhor, né? E no livro da vida do Cordeiro. Quero que o meu nome escrito, quero que ele se lembre de mim quando você fizer a chamada. Isso aleluia, isso me deixa em desespero. Que é, como Paulo disse, após eu ter pregado o Evangelho, serei um passageiro clandestino, serei um reprovado. Isso poderia acontecer. Então, isso me deixa em estado de desespero, ao pensar que, após todos esses anos de pregação, eu poderia chegar ao ponto de poder falhar com ele. Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer depois? Isso me deixa em estado nervoso. E o que eu posso fazer? Isso me manda as montanhas e os vales. Que coisa, irmão. E é difícil, porque quando eu estou com o povo, tem de ser tudo, né, a todo homem, para que eu ganhe almas para Cristo. Porém, com esse sinal sempre perante mim, entendem? Que coisa maravilhosa, né? Nós estamos sempre lembrando que devemos fazer algo. Eu quero entrar em desespero, para Deus trabalhar. O desespero traz Deus em cena. O desespero traz Deus em cena, irmãos. Sempre trouxe e sempre trará. Agora tem pessoas que não vivem em desespero, parece que vivem no mar de rosa. E tantas coisas mais, mas para entrar, para receber de Deus, você tem que chorar, tem que clamar. Tem que buscar a Deus. Aleluia. Veja as coisas que estão surgindo.
E não se pode contar ao povo. Você vê diversas coisas que está proibido. As visões a respeito das quais, né, telefonam e às vezes se ressentiram, né? Ressentiriam se você lhes contasse. E sabe que é melhor não dizer. É melhor não dizer. Então você vai tão longe em visões que pode se tornar uma visão, né? E isso eu deixo estar nervoso. Você vê o que diz? Eu estou tendo uma visão. Que coisa maravilhosa. Então o profeta, quando tinha algo para acontecer, para ver, entrava em desespero, né? Então o profeta diz assim: então vendo esses sinais vindo o Espírito Santo nos levar lá e trazer esses selos, e os posicionar daquela maneira, trazendo as eras da igreja, e posicionando assim, então descer em um enorme coluna de fogo lá atrás, revelar-se, então descer a próxima coisa sobre os 7 selos, e revelar até o pouso nos jornais e revistas. Veja? Então entrarem em tomar anjos de Deus, 7 anjos, com 7 mensagens, confirmar exatamente o que a Bíblia disse. Então, durante esse tempo, soube e traz aqueles seres, né? Sobe e traz aqueles seres. Agora, aqueles sinais, veja, sinais, clarando o tempo do fim, trazendo ao povo, eles dizendo o que é. E tudo acerca disso, o Senhor operando bem ali, mostrando-se presente. Então, exatamente como nesta manhã, vi e requerer aquele sinal sobre cada pessoa, então vocês são meu povo. Amém? Aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Mas o profeta fala assim: desespero, os sinais da sua vida deve deixar todo o mesmo de Cristo em desespero. Vê como está diante de Deus. Será que o Senhor é agradado a Deus? Será que Deus está contente comigo só porque eu participo da igreja, porque eu canto no coral, porque eu toco, porque eu prego, porque eu faço isso? Irmãos, a santidade de Deus vai além dessas coisas. Tem isso e muito mais que isso. Agora, será que isso está agradando a Deus? Será que estão entrando em desespero na presença de Deus? Para que você trabalha? Para que você come? Para que você esforça? Para viver? Para que você está vivendo? Para morrer? E você não está preparado para viver até que esteja preparado para a morte. É verdade. Você não sabe o que vai acontecer para frente. Portanto, meus amados, corramos com paciência a carreira que está proposta, que é a palavra de Deus, e cumpramos todo o desígnio, né? Vivemos tantos milagres de cura, deveríamos nos colocar em desespero. Viu na reunião do Mombrana que acontecia ali de revelação do discernimento? Aqui deve nos colocar em desespero, que Deus tem visitado a terra através do profeta mensageiro. Aleluia! E tem ajudado, está ajudando seus filhos, né? Que coisa maravilhosa. Então nós precisamos sempre estar em desespero, né? Então o profeta continua muito caso aqui para nós sobre ter desespero. O profeta, eu creio que a razão pela qual não temos desespero é porque há uma escassez de amor. Deus, o amor de Deus, eu acho que o amor de Deus causa desespero. Se você tem o amor de Deus, você realmente tem desespero. Amém? Se você tem o amor de Deus, você tem desespero. Mas o profeta disse: se Deus está em você, o sinal dentro de você vê as condições dos tempos, as pessoas andando no pecado como estão, isso deixará desespero. Eu creio que deixará. Amém? Agora a palavra afirma claramente, se você quiser anotar em Gálatas 5:6, que a fé opera pela caridade. Está vendo? A fé opera pela caridade. A única maneira que você pode ter fé é ter amor primeiro, porque afinal de contas a fé é o incentivo do amor. Incentivo é exatamente o que a fé é. Aleluia, é o incentivo do amor. Agora se você não tem amor, você não pode ter fé. Está vendo? Aí o profeta diz assim: como você pode ter fé em sua esposa? Em sua esposa, se você não a ama? Veja, é um amor filho. Agora, que tal ágape? O amor de Deus para com Deus. Como pode ser você? Como pode ser você se você não ama a Deus? Então,
Se a pessoa que não ama a Deus, não tem o amor de Deus em você. Se você ama a sua esposa, você vai respeitar a sua esposa. Se você ama o seu marido, você respeita o seu marido. É assim o que fazemos para com Deus. Quando amamos, obedecemos, sentamos, o adoramos e o louvamos. Aleluia. E veja, o amor nos leva a fazer isso. O amor de Deus. Não fique enojado das coisas de Deus. Se a pessoa não gosta das coisas de Deus, sinal que o amor de Deus não está ali. Se ele ama mais coisas do mundo que o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus nem mesmo está nele. Agora, se algo deve ser feito por sua esposa, ora, isso o deixará em desespero a fazer. Se alguém dissesse que sua esposa tem câncer, se alguém dissesse que a sua esposa tem tuberculose, veja, o que está a ponto de morrer, contudo, você fará qualquer coisa, veja, isso o deixaria em desespero. Então, a igreja precisa estar em desespero. Não espere as doenças virem, não espere as questões loucas virem. Esteja sempre em desespero em Deus, vendo como você está, onde você quer chegar agora, cada dia, se preparando para aquele grande dia na presença de Deus. Amém? Essa é a maneira que devemos ter o amor, né? E amor ter fé. Quando temos amor genuíno, o que ele faz? Aleluia, ele empurra a nossa fé para a frente da batalha por Deus. Entendem? Copia o amor genuíno por Deus, por sua palavra e por seu povo. Impulsionará a fé ali. E o amor agarra a fé. E, aleluia, venha, vamos, aleluia. E se vão, pois é isso que o amor traz. Aleluia. São João 14, 23. Jesus disse, se o homem me ama, ele guardará a minha palavra. Agora, como que uma pessoa diz que ama a Deus e sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo, o batismo bíblico verdadeiro, ele não aceita, não ama a Deus. Toda pessoa que ama a Deus vai querer fazer por onde agradar a Deus. Vai ceder os seus direitos e deixar Deus dominar. Se é que realmente ama a Deus. Não? Agora, você não pode guardar suas palavras sem ter fé no que ele disse. Veja, se ele ama a Deus, então guarda a palavra de Deus. Ele diz, eu sou o Senhor que te sarou. Ele crê nisso. O amor faz com que ele creia, porque o amor domina tudo. Ainda que eu falasse em nome dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Vejam, ainda que eu tivesse fé para mover montanhas, e não tivesse amor, nada seria. O amor domina tudo, porque Deus é amor. É um Deus de amor. Aleluia. Agora sim, Senhor. Se Jesus disse, aquele que me ama guardará as minhas palavras, os meus mandamentos. Tá bom? Parar aqui no 74. Então sabemos que isso é verdade. Deus irá em conta de uma alma desesperada. Né? Agora todos nós sabemos disso. Aquelas pessoas que têm desejo por Deus, que desespera por querer mais de Deus, Deus é com ele, Deus abençoe. Mas aquele que é o Deus dará, que só fala da boca assim que ama Deus, e que isso e aquilo, mas a vida prova o contrário, aí fica difícil. Mas que Deus te ajude, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos encerrando por aqui, vamos para uma faixa musical. Eu creio que temos as considerações indo para frente. Deus abençoe. Em meio aos problemas, com todas as lutas, eu estou aqui. Vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui. Não tem explicação, nada de bom eu fiz para estar aqui. Só a graça de Jesus
de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Senhor, eu só olhava para os meus problemas, mas distante fiquei. Perdi as minhas forças, minha esperança, então fracassei. Como um barco à deriva, sem rumo e sem luz, na escuridão. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Até alguns irmãos de conexão, Cristóvão Alves, Tatiana Norberto, Pastor Márcio Costa, Mateus Jesus. Deus abençoe. Deus conforte a todos os vossos corações. Estamos numa batalha. Graças a Deus. Estamos chegando já quase que na linha de chegada, né? Você vê, as coisas aí, tá tudo marcando, os rumores, né? Tanta coisa, poderíamos tomar horas para falar aqui sobre isso, mas estão vendo aí áudio luz, né? Então vamos comer o cordeiro, comer a palavra de Deus, vamos aplicar o sinal na nossa vida, vamos estar preparados, irmãos, a coisa não é de brincar,
Moisés trouxe, pregou isso lá e eles puderam catar. E hoje nós temos mais uma vez diante de nós esta cena em que o mundo está cortejando, o mundo está caindo em pedaços, mas Deus tem enviado para nós a sua palavra também, para que nós possamos nos alimentar. Enquanto estivermos aqui, nós desejamos sempre acatar os feitos do Senhor. Nunca vamos trocar as coisas que Deus nos deu por um prato de lentilha. Não vamos trocar a salvação pelo dinheiro, pela fama, pela vaidade. Não faça isso. Não importa o que você tem que sofrer, mas esteja sofrendo com Cristo. Amém? Com Cristo no barco dá tudo certo. Então você vê que ultimamente as coisas estão assim. E a tendência daqui para frente é piorar. Viu? Então esteja cada dia mais na presença de Deus para que você possa também estar guardado por Ele e vai tendo uma melhora espiritual para o povo de Deus. Amém? Não é aquela que o mundo dá. O próprio Jesus falou, eu deixo-vos a paz, não eu dou o mundo a dar. Né? Uma paz pegajosa, uma paz que só momentânea só, né? Mas Deus é uma paz que excede todo entendimento e também te coloca na glória eterna. Tá bom? Que você possa firmar seus passos na palavra. Você que ainda está cavaleando, você que tem suas altas e baixas, você que aposta, você que desviou do caminho do Senhor, não espere essas coisas chegar no ponto de urgência, de emergência, o profeta disse. Apesar que a emergência ainda dá um sufoco para socorrer ele, né? Mas o profeta, não precisamos chegar a isso. Como é tão fácil vir, né, para Deus de bom grado, com o coração aberto, em ter a certeza de fé, do que vir através da doença, no leito de dor, numa cama de hospital, em um acidente, alguma coisa. Não deixe essas coisas chegarem. Se Deus tem falado no seu coração, se Deus tem tido misericórdia de você, que você possa acatar o programa de Deus. Deixa alguém falar que é isso, que é aquilo, né? Nunca sinta vergonha do Evangelho, porque a Bíblia diz que aquele que envergonhar de mim, eu vou envergonhar dele diante do meu Pai que está no céu. Então faça tudo por Jesus aqui. Lute por ele, esteja ao lado dele. Vale a pena, irmãos, continuar. Vale a pena permanecer na fé. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deus prossiga falando no vosso coração. Amanhã, quarta-feira, estarei aqui no escritório mais uma vez, falando também dos feitos do Senhor, né? Então já convido você amanhã, Deus assim permitindo, a partir das 7h30 da noite, já estamos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Mas antes eu quero oferecer uma oração. Você que está doente, você que está aflito, necessitado, você que está em luto, né? Você que tem passado por horas amargas, creia na oração. Deus vai te ajudar nessa hora, tá bom? Vamos orar. Amado Senhor, bondoso e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus, nos basta nesta noite. Ainda o Senhor está derramando as suas bênçãos sobre o teu povo, curando, libertando, Pai, levantando do pecado, tirando da vaidade do mundanismo e colocando em lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai eterno de bondade e glória, se tem alguém doente, enfermo, aflito e necessitado, Deus, eu conclamo a cura, a libertação sobre a vida deles. Pai, repreenda todo o mal, todo espírito de treva, espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de desânimo, Senhor, está repreendido em nome de Jesus Cristo, que eles possam crer de coração, acatar e aceitar, Deus, de bom grado a tua palavra nesta hora, ser com cada um e perdoa os nossos pecados, Deus, seja tudo feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Creia somente, irmão. Deus abençoe a todos, uma boa noite, né, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima, Deus se permitir, e nós vamos encerrando aqui com mais um hino, tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado, boa noite, boa janta, bom descanso, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou pequeno, mas eu sigo a minha estrada. Não levo nada para não me impedir. A minha estrada é muito estreita e difícil.
difícil de subir. Se eu não tomar cuidado, eu posso cair. Verdade, verdade. Às vezes nessa estrada eu sofro, mas eu vou seguindo. Às vezes nela eu me aborreço, mas vou prosseguindo. Eu sei que sou um viajante, que sigo sempre a minha estrada. E até hoje continuo até Jesus voltar. Pois para mim entrar no céu, nada da vida terra eu posso levar. Por isso a minha bagagem vou ter que deixar. Eu sou pequeno, mas eu sigo a minha estrada. Não levo nada para não me impedir. A minha estrada é muito estreita e difícil de subir. Se eu não tomar cuidado, eu posso cair. Verdade, verdade. As muitas lutas que eu tenho nessa vida querem roubar a coroa que Jesus me deu. As lágrimas rolam no rosto, minha alma quer desfalecer. O meu coração de tristeza parece morrer. Pois para mim entrar no céu, nada daqui da terra eu posso levar. Por isso a minha bagagem vou ter que deixar. Eu sou pequeno, mas eu sigo a minha estrada. Não levo nada para não me impedir. A minha estrada é muito estreita e difícil de subir. Se eu não tomar cuidado, eu posso cair. Amém. Deus abençoe a todos.